Capítulo 15. Quem me segue não andará nas trevas. João 8:12. O corpo de Lorraine ficou exposto na casa dos Page, na avenida, domingo pela manhã. Era um dia claro de primavera e soprava um ar fresco e perfumado sobre a cidade, vindo dos campos e dos bosques, entrando pelas janelas, atravessando a sala e perpassando sobre o esquife da infausta jovem. Os sinos da igreja badalavam, e as pessoas caminhando pela avenida para assistir ao culto olhavam curiosamente, com olhares inquiridores, para a grande casa e continuavam em direção à igreja, conversando sobre os acontecimentos recentes que ocorreram de modo estranho e passaram a compor a história da cidade. Na primeira igreja, Maxwell, mostrando em seu rosto as marcas do infortúnio da véspera, estava diante de uma enorme congregação, fato que lhe deu a oportunidade de falar com a paixão, dramaticidade e poder de antes, motivados agora naturalmente pelas profundas experiências do dia anterior, o que levou seu público a sentir o ardor espiritual que sua prédica lhes infundia. Sua atitude e seus arroubos não eram, porém, os mesmos. Em seu apaixonado apelo nesta manhã, havia um tom de tristeza, reprovação e severa condenação, que fez muitos dos membros empalidecerem de tristeza e indignação. A Raymond cristã e responsável despertara naquela manhã diante da dura fatalidade. Os partidários do alcoolismo venceram as eleições. A informação divulgada na véspera no retângulo a respeito do segundo e do terceiro distritos era falsa. É verdade que a vitória foi apertada. Poucos votos separaram os vencedores dos vencidos, mas infelizmente o que importava era a perda da disputa. Raymond estava autorizada por mais um ano a continuar espalhando o vício por todos os cantos. Os cristãos de Raymond foram condenados pelo resultado. Mais de 100 cristãos professos deixaram de comparecer aos postos de votação, e um número maior deles votou a favor dos fomentadores do vício. Se todos os membros das igrejas de Raymond tivessem votado contra o álcool, este ficaria fora da lei, ao invés de manter-se como mandatário da municipalidade. Era essa de fato a situação em Raymond. O álcool venceu e essa realidade ninguém poderia negar durante um ano. Que faria Jesus? E essa mulher que foi brutalmente martirizada pelas mãos daqueles que contribuíram para sua desgraça? Que dizer dessa pobre alma? Não era isso, acaso, a sequência lógica desse terrível sistema de licença para a venda de álcool e que, por mais um ano, continuaria sendo o algoz da cidade? Agora, o mesmo sistema responsável pela degradação de Lorraine, no mesmo local em que ela conheceu a podridão e o esfacelamento de sua vida, ela que estava morrendo pouco a pouco, acabou sendo morta repentinamente por seus próprios algozes, por meio de outra arma assassina. Justamente quando começa a dar os primeiros passos no caminho da reabilitação. De qualquer forma, talvez ela estivesse sentenciada à morte por força da lei que os crentes de Raymond tinham ajudado a manter. Quantas centenas de Lorraines terão um ou outro fim até se completar um ano do novo governo eleito legitimamente pelo voto? Tudo isto, dito com voz trêmula e nervosa, não raro entrecortada de soluços angustiosos causados pelo resultado inesperado, levou Maxwell a derramar sua alma diante da congregação naquela manhã de domingo. Não faltaram lágrimas em todo o auditório. A dor foi muito grande. Pela nobre face de Donald Marsh deslizavam grossas lágrimas, esquecido de sua habitual postura imperturbável, elegante, ereta e altaneira. Poucas vezes ele levantou a cabeça para não expor sua profunda tristeza. Perto dele, Eduardo Norman era também a imagem do desalento. Triste, pálido, lábios trêmulos, as mãos nervosamente agarradas no encosto do banco da frente. Ninguém se empenhou tanto, ninguém sofreu tanto para influenciar a opinião pública com sua pena vigorosa. Ele também estava corroído pela dúvida,
Teria sido a consciência cristã despertada muito tarde ou fracamente? Quem poderia dizer o que teria acontecido se desde longo tempo ele tivesse feito o que Jesus faria? Quanto teríamos avançado até este momento? E lá em cima, Rachel Sloan, com o rosto curvado entre as mãos apoiadas no parapeito da galeria do coro, estava totalmente dominada por forte emoção. E findo ao culto, quando tentou cantar o último solo, sua voz titubeou e silenciou abafada por um soluço. Pela primeira vez, ela se viu obrigada a sentar-se, chorando copiosamente. Nunca tantas lágrimas foram vertidas na primeira igreja. Depois dessa cena estranha, nunca antes presenciada, os soluços e o choro aumentaram. Desde quando a primeira igreja experimentava este batismo de lágrimas? Onde estava o aparato, o formalismo, o estilo convencional, a ordem impecável, o silêncio jamais perturbados por emoções e excitações descontroladas? É que os valores mais preciosos e as convicções mais íntimas daqueles crentes foram pisoteados. Estavam há tanto tempo acostumados a sentimentos superficiais e passageiros que quase esqueceram as fontes profundas da vida e das vicissitudes da peregrinação cristã. Agora que a superfície foi agitada, eles entenderam melhor o sentido do discipulado. O pastor Maxwell não fez o convite habitual nesta manhã aos voluntários a participar do grupo que já havia prometido fazer o que Jesus faria. Mas quando a congregação se desfez e se foi para seus lares, ao entrar na biblioteca, um único lance de olhos deu a certeza de que o grupo de seguidores havia crescido consideravelmente. O encontro foi tranquilo, mas sentia-se desde logo a presença do Espírito. Havia uma forte determinação de deflagrar uma luta sem tréguas contra o poder do alcoolismo em Raymond, até destruí-lo definitivamente. Desde o primeiro domingo dessa série de encontros, estes vinham sendo caracterizados por diferentes impulsos e impressões. Hoje, toda a força do grupo parecia dirigida para esse grande propósito. Foi uma reunião de orações, de confissões de faltas, de contrição, de um forte desejo de uma vida nova e melhor para a cidade. E havia um clamor geral em uníssono em favor da eliminação do álcool e de suas terríveis consequências. Mas se a primeira igreja estava profundamente excitada em razão dos acontecimentos da última semana, o retângulo também se sentia estranhamente abalado. A morte de Lorraine não parecia ser em si mesma um fato preponderante, mas o lado superficial é o que prevalecia na mente de todos. Sabiam que o corpo de Lorraine estava naquele momento na mansão da família Page, na avenida. Informações fantasiosas mencionavam a magnificência do esquife, o que lhes proporcionava matéria para mexericos. O retângulo estava curioso para saber os detalhes do funeral. Seria público? O que a senhorita Page pretendia fazer? O retângulo nunca teve relações, ainda que distantes, com a aristocracia. Gray e sua esposa foram assediados por curiosos e supostas amigas e conhecidas de Lorraine, pretendendo saber como poderiam prestar-lhe as últimas homenagens, pois suas amigas eram numerosas e entre elas estavam várias convertidas. Resolveu-se então, por solicitação de Gray a Virginia e a Maxwell, que o corpo de Lorraine fosse transferido para o retângulo, ficando exposto na tenda. A cerimônia seria segunda-feira à tarde, quando o numeroso público lá compareceu, espremendo-se dentro e derramando-se para fora da tenda, cujas lonas laterais foram levantadas. Fui sempre contrário a grandes funerais públicos, disse Gray, cuja simplicidade era uma de suas principais características. Mas o pedido das pobres criaturas que conheciam Lorraine foi tão insistente que não sabia como satisfazer ao desejo que manifestaram de havê-la e dar-lhe uma despedida condigna. Que pensa o irmão Maxwell? Gostaria de seguir sua disposição e a da senhorita Page, certa de que farão o que for mais conveniente. Penso do mesmo modo. Nesses casos é preferível evitar qualquer ostentação, mas este é um caso especial. O povo do retângulo não viria para cá às cerimônias. Creio que a atitude mais cristã é realizar o ato na tenda. Que lhe parece, senhorita Page? Sim, estou de acordo com o senhor. Pobre criatura.
Fiquei sabendo depois que ela deu sua vida por mim. Embora não queiramos aproveitar a ocasião para uma ostentação vulgar, penso que não devemos recusar a essa gente humilde essa justa pretensão. Não vejo nisso nenhum inconveniente. Considero, aliás, muito apropriado e cristão. Assim, foram tomadas as providências, com alguma dificuldade, para que a cerimônia fosse realizada na tenda. Para lá seguiram Virginia com o seu tio e Holling, acompanhados por Maxwell, Raquel e Donald Marsh, além do quarteto da primeira igreja. Foi uma experiência nova e estranha para todos. Achava-se presente um repórter que acidentalmente estava no retângulo a serviço do seu jornal. Tendo ouvido falar do enterro e das circunstâncias que o precederam e que lhe pareceram inusitados em certo sentido, fui até lá para assistir às cerimônias, por curiosidade e por dever de ofício. A narrativa que fez do acontecimento num estilo vigoroso chamou a atenção de muitos leitores no dia seguinte. Um trecho dessa narrativa passa a pertencer à história de Raymond. Realizou-se aqui uma cerimônia fúnebre, única e até certo ponto estranha, ontem à tarde na tenda de um evangelista chamado John Gray, num bairro de má fama conhecido como Retângulo. Tratava-se de um enterro de uma mulher que foi assassinada durante um conflito por ocasião das eleições no último sábado. Ao que consta, ela tinha sido recentemente convertida durante as reuniões do evangelista, tendo sido morta quando retornava da reunião em companhia de outros convertidos e de algumas amigas. Ela era uma mulher comum da rua, quase sempre embriagada, mas, apesar disso, os serviços realizados na tenda foram tão impressionantes como jamais testemunhei, mesmo numa catedral, em honra dos cidadãos mais ilustres. Em primeiro lugar, estranhei ouvir naquela barraca um canto maravilhoso entoado por um coro bem ensaiado, semelhante talvez ao que poderíamos ouvir nas grandes igrejas ou salas de concerto. Mais extraordinário ainda foi um solo apresentado por uma jovem belíssima, senhorita Winslow, que, se bem me lembro, é a jovem cantora convidada por Crandall, o dirigente da Ópera Nacional, e que por alguma razão se recusou a aceitar sua proposta para se apresentar no palco. Ela tem um modo de cantar realmente admirável, e todos já estavam comovidos antes de ela dizer uma dúzia de palavras. Na realidade, isso não é tão estranho, mas acredito que entre 1000 vozes não se encontrem duas como aquela. Soube que a senhorita Winslow canta na primeira igreja de Raymond, e poderia, se quisesse, ganhar vultosa soma de dinheiro como cantora lírica. Provavelmente ouviremos ainda falar dela como grande artista. Uma voz como aquela será aplaudida onde quer que ela se apresente. Afora a música de primeira qualidade, a cerimônia foi notável. O evangelista, um homem de aparência singela e linguagem simples, pronunciou algumas palavras e estava acompanhado por um senhor de boa aparência, o reverendo Henrique Maxwell, pastor da primeira igreja de Raymond. O reverendo Maxwell afirmou que aquela mulher estava preparada para a mulher, tendo aceitado a salvação de modo inequívoco, porém insistiu com veemência sobre os efeitos danosos do álcool na vida de homens e mulheres como aquela. Sendo uma cidade ferroviária e centro comercial importante da região, Raymond possui muitos pontos de venda de bebidas alcoólicas. Percebi pelas palavras do pastor que ele havia apenas recentemente mudado sua opinião a respeito da licença concedida para funcionamento desses bares. Seu sermão foi nitidamente contra o alcoolismo, mas tinha sua razão de ser dadas as circunstâncias que levaram àquele velório. O que aconteceu a seguir foi talvez a parte mais fantástica da cerimônia. As mulheres presentes na tenda, ou pelo menos uma boa parte delas, agrupadas junto ao caixão, começaram a cantar com uma voz triste e lamentosa um hino que continha a frase "Fui uma ovelha desgarrada". Em seguida, enquanto prosseguia o cântico, uma fila de mulheres se levantou e começou a passar lentamente ao lado do caixão e, enquanto caminhavam, cada uma delas colocava uma flor sobre o corpo do cadáver. Depois sentaram-se e uma outra fileira passou junto ao caixão deixando suas flores. Durante todo esse tempo, o cântico continuava suave como uma leve chuva caindo sobre a tenda quando sopra um vento suave. Foi uma das cenas mais singelas, porém mais tocantes a que assisti em toda a minha vida. As lonas laterais da tenda estavam erguidas, de modo que podiam ser vistas centenas de pessoas que não conseguiram entrar,
e tendo acompanhado tudo de fora, expressando dali sua tristeza e solene respeito, coisa admirável em pessoas desse nível. Havia centenas de mulheres dessas, e fui informado de que muitas delas tinham se convertido nas últimas reuniões do evangelista. Faltam-me palavras para descrever o efeito daquele cântico. Nenhum homem cantou. Ouviam-se somente vozes femininas, tão suaves e ao mesmo tempo tão nítidas que o efeito era comovente. A cerimônia encerrou-se com um canto da senhorita Winslow, 99 ovelhas há, seguido das palavras do evangelista que pediu a todos que baixassem suas cabeças para a oração de despedida. Vi-me forçado, para não perder o trem, de deixar a tenda durante a oração, mas ainda pude ver do trem o povo saindo da barraca e formando alas silenciosas enquanto o caixão era conduzido por 6 mulheres. Há muito não via semelhante quadro em nossa república tão desprovida de poesia. Se o funeral de Laureen impressionou tanto um estranho de passagem, não é difícil imaginar os profundos sentimentos daqueles que estiveram ligados a ela em sua vida e em sua morte. Nenhuma emoção mais forte havia, até então, ocorrido no retângulo do que aquela causada pela visão do corpo de Laureen naquele caixão. E o Espírito Santo parecia abençoar com um poder especial o uso daquele corpo inerte, porquanto naquela mesma noite, na tenda, ele soprou sobre dezenas de pessoas, especialmente mulheres, que foram atraídas para o aprisco do bom pastor. Comentou-se que as previsões do pastor Maxwell foram confirmadas em relação ao botequim de onde partiu a garrafa que matou Laureen. A polícia fechou o estabelecimento por 2 dias, e o proprietário acusado de assassinato foi preso, mas nada pôde ser provado contra ele nem contra qualquer outra pessoa do local. Naquela mesma semana, o botequim voltou a funcionar normalmente como antes. Ninguém será punido por tribunais terrenos pela morte de Laureen.